Pai seja contigo, querido. Pastor Luiz Carlos, mais uma vez com você aí no canal, com base na palavra, tá bom, queridos? E nós vamos hoje meditar aí em um versículo. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida e tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. E a palavra a ser meditada hoje encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 5, que diz a palavra do Eterno: lembra-te, pois de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Queridos, nós vamos falar aqui sobre 3 princípios ou 3 passos da conversão. 3 passos da conversão. É isso que nós vamos falar aqui. E eu quero que você que vai assistir esse vídeo entenda que Deus ele tem algo poderoso na sua vida, tá bom? Primeira coisa, sobre os 3 passos. Primeira coisa, lembrar, arrepender e voltar. É sobre isso que nós vamos falar. O que significa a palavra lembrar? Lembrar significa trazer à memória ou recordar. Trazer à memória ou recordar. Talvez você esteja um pouco parado, desanimado. Você ainda não parou, mas está retrocedendo no chamado que Deus tem para a sua vida, na caminhada que Deus tem com você. Eu quero que você preste muita atenção nesses 3 tópicos que nós vamos falar hoje, tá bom? Lembrar, arrepender e voltar. São oportunidades que o Senhor está nos dando para que o nome dele seja glorificado. Então nós vamos falar de lembrar, e o lembrar significa trazer à memória, recordar. Com base nessas palavras, nós vamos fazer uma leitura que se encontra Lamentações capítulo 3 e o versículo 21. Diz a senhora, olha só: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Talvez o que está fazendo você parar, ou o que fez você já parar na caminhada, sejam os seus pensamentos dos momentos difíceis que você está vivendo, dos momentos caóticos que você está passando. A realidade é que nós temos esta facilidade, a facilidade de me lembrar do que é ruim, a facilidade de se lembrar daquilo que deu errado, e nós temos dificuldade de nos lembrarmos daquilo que foi positivo, daquilo que deu certo em nossa vida. E nós encontramos em Lamentações capítulo 3, versículo 21, esta excelente palavra: eu quero me lembrar, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ou seja, as coisas boas que eu vivi com o Senhor, os momentos bons que eu vivi com Deus, o que Deus fez de extraordinário na minha vida. É isso que você tem que trazer à sua memória. Segundo, arrepender. Arrepender significa lamentar o mal cometido, sofrer pela falta praticada. Eu preciso me lembrar aonde eu errei, ou o que eu deixei de fazer que me levou a esse estágio de sono espiritual, ou morte espiritual, ou desânimo espiritual. Eu preciso me lembrar, trazer à memória coisas boas, preciso me arrepender desta falta, deste erro cometido. Arrepender significa deixar de fazer novamente, ou de cometer o mesmo erro. E olha só, um exemplo de palavra que nós temos e precisamos trazer para a nossa vida. Jó, capítulo 42 e o versículo 5. Jó, capítulo 42 e o versículo 5. Olha só o que a palavra de Deus vem nos dizendo. Vamos encontrar e vamos abrir aqui Jó 42, versículo 5.
Depois de tudo que Jó viveu, depois de Deus falar com Jó no capítulo 41, Jó ele vem argumentando com Deus, ele vem trazendo então a resposta dele para Deus, depois de Deus falar com ele. E olha o versículo 5 de Jó 42, o que nos diz: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Versículo 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque Jó falava de algo que ele não conhecia, ele só conhecia de ouvir falar. Mas depois daquele processo ruim que Jó passou, ele passou a conhecer Deus, e isso levou Jó então a se arrepender. Ele trouxe à memória as suas faltas, os seus erros, e ele agora se arrepende na cinza e no pó. Arrependimento me leva, irmãos, a atrair novamente a presença de Deus para a minha vida. Então, a primeira coisa que eu preciso é simplesmente me lembrar do que? Das coisas boas que Deus fez em minha vida. Em segundo, me arrepender das faltas e dos erros que eu cometi. E dentre eles, ficar pensando só nas coisas erradas que aconteceram na minha vida. Até porque as coisas erradas também servem para que Deus seja glorificado. É isso que a palavra de Deus ela nos garante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então entenda que tudo que acontece de ruim também tem um propósito de Deus ser glorificado nisso. Então que você possa se arrepender de pensar que Deus te abandonou, que Deus não se lembra de você, e por causa disso sair dos caminhos de Cristo. E para finalizar, o terceiro, volta. É necessário voltar. Voltar da onde? Do ponto de partida. Você sabe o que você era e o que você fazia nas mãos de Deus, e você decidiu se esfriar, desanimar e sair da presença do Senhor. Volta ao início, volta ao princípio, volta ao começo, do ponto de partida. Voltar significa regressar, retornar do ponto em que você saiu. Querido, Deus ainda tem grandes coisas para fazer na tua vida. E olha só o que diz Lucas capítulo 15, versículo 20 e 21. Vamos ler Lucas capítulo 15. Eu quero ler com você, porque é com base na palavra. Lucas capítulo 15 e o versículo 20 e versículo 21 nos diz assim, olha, a respeito do filho pródigo. Lembra da história dele? Pediu que era seu de direito, saiu, gastou tudo, perdeu tudo, veio fome, veio problema, ele não tinha mais nada. Decide então trabalhar de cuidar dos porcos, tem desejo de comer as bolotas dos porcos, desejo, ele não comeu, mas ele tinha o desejo de comer as bolotas dos porcos devido à fome, à necessidade que ele estava passando. Mas olha o versículo de número 20 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, vem dizendo assim, olha, e levantando-se, foi para seu pai, ou seja, levantando-se, voltou para a casa do seu pai, retornou para a casa de seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Você está entendendo? Nós estamos falando sobre 3 pontos cruciais e 3 oportunidades que o Senhor está te dando. E sempre me dá. Primeiro ponto, de me lembrar do que? Das coisas boas que o Senhor já fez na minha vida, que são muito maiores do que as ruins que eu posso estar vivendo hoje. Segundo, me arrepender dos erros, das falhas cometidas,
do pensamento em que ele se esqueceu de mim, que Deus me abandonou, Deus está me dando a oportunidade de eu me arrepender hoje. E terceiro, Ele está me dando a oportunidade de voltar para Ele, voltar do início, do ponto de partida. Se você entendeu o que Deus quer falar com você através dessa palavra, eu tenho a plena convicção de que tudo vai mudar e o nome dele será glorificado. Lembra das coisas boas que Deus te fez, arrepende dos maus que você cometeu e volta, porque o Senhor, como Pai, está de braços abertos, te esperando para te dar um abraço e te dar um beijo e te receber como filho novamente. Que Deus te abençoe, fique com esta palavra em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Paz.